A paz do Senhor, amados irmãos, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Este é o assunto da última lição deste quarto trimestre e automaticamente do ano de 2025. Desde já queremos engrandecer ao Senhor pela vida de cada um de vocês que estão sempre nos acompanhando, você que está chegando agora, mais recentemente, mas que tem acompanhado as nossas aulas e tem meditado nos assuntos da Escola Bíblica Dominical, utilizando-se do material que a gente disponibiliza a cada um de vocês. Deus abençoe. Vamos então para a nossa última lição. Paz do Senhor, pastor Deus. Senhor pastor, é uma honra, né? A honra é para Deus, claro, e a alegria é nossa, né, pastor? Não tenha dúvida. Estamos aí encerrando mais um trimestre, mais um ano, não é? Essa lição será estudada em muitas igrejas, presencialmente, dia 28 de dezembro, encerrando assim esse último trimestre, que está sendo realmente muito produtivo, muito bom o assunto, não é? Que nós explanamos ao longo aí dessas 13 lições. Deus é conosco e louvamos a Ele, porque é através dEle que estamos aqui. Muito bem, já aproveitar também para desejar a cada um de vocês um feliz e abençoado ano novo, que o ano vindouro seja um ano de muita bênção na presença do Senhor e que o nosso Deus, o Todo-Poderoso Criador, abençoe a vida de cada um, a família de cada um de vocês, de forma que o nome dele seja exaltado na vida de cada um de vocês. Vamos lá então, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade, o assunto da lição 13, que tem o texto áureo na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, e o versículo 20, e diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então você tem aí uma expectativa de fechamento da lição com uma ênfase escatológica, não é? A verdade prática diz que a vinda do Senhor Jesus no nosso corpo, né? Na vinda do Senhor Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso e, com um ser integral, habitaremos para sempre com Ele no céu. Esta a verdade prática que traz a última lição aqui deste trimestre. A leitura bíblica em classe traz o texto de Tito, capítulo de número 2, os versículos de 11 a 14, e também a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, os versículos 13 a 16, para que você possa fazer a leitura, estabelecer contextos nestas duas epístolas e, com isso, você ter aí uma visão mais panorâmica a respeito daquilo que é a proposta da lição. Os objetivos que nós temos da lição, que está dividida em 3 tópicos. Do primeiro é levar os alunos a compreenderem que a esperança escatológica é fundamental para uma vida de santificação integral, ou seja, santificação no corpo, na alma e no espírito. No segundo tópico, nós vamos alertar os alunos sobre os desvios das teologias modernas que enfraquecem a santificação e a esperança na volta de Cristo. Por fim, no terceiro tópico, vamos ensinar que a santificação deve abranger todo o ser, ou seja, corpo, alma e espírito, como preparação contínua para a vinda de Jesus. Vamos então aqui para a sugestão da CPAD dos hinos, não é, que vão ser ou que podem ser utilizados no devocional. A sequência, os hinos 304 e 305 e também o hino 401. Agora, santificação é a palavra-chave e o pastor Adolvilson vai trazer para os irmãos uma definição desta palavra. Muito bem, definição geral a princípio. Santificação significa literalmente o processo pelo qual se separa algo ou alguém para um uso ou um propósito religioso, ou seja, tornar sagrado ou consagrar. Definição de santificação segundo a Bíblia. Santificação é o processo de ser separado para Deus com o objetivo de tornar-se mais semelhante a Cristo, envolvendo uma santificação inicial, uma progressiva e uma futura. Biblicamente, é um chamado para viver uma vida separada do pecado e consagrada a Deus, sendo um processo que começa no momento da conversão e continua ao longo da vida do cristão. A santificação envolve a atuação de Deus através do Espírito Santo e a participação ativa do cristão ao mortificar o velho homem e revestir-se do novo homem.
A santificação é uma obra que depende inteiramente da atuação do Espírito Santo. É, portanto, um milagre contínuo na vida do crente. É um processo divinamente operado que vai além do esforço humano, ou seja, é um milagre. Muito bem, se você está nos acompanhando aqui através do nosso canal no YouTube, aí na descrição desta videoaula você tem o acesso para o link, não é? Logo no início, o link do acesso para a plataforma. Aí se você já está na plataforma, amém, glória a Deus, está tudo certo, você tem aí as aulas para assistir, você tem o material para fazer download, o material comentado, também os slides da lição. Lembrando que o material comentado desta aula de hoje são 31 páginas, não é? O material comentado, deixa eu só corrigir, 30 páginas, o material comentado, que traz definições sobre essas palavras aqui, ó, concupiscência, santificação integral, esperança escatológica, teologia pública, bestas feras, aparência do mal, conservados, irrepreensíveis, natureza carnal, meios da graça, cidadania celestial, aparecimento da glória, escatologia e secularização, ou cristianismo secularizado. Para cada um desses termos, nós temos definição, exegese, significado teológico e aplicação. Então, está aí no seu material que você vai fazer download. Também, na parte dos estudos complementares, você tem comentário bíblico, teológico e exegético com base na leitura do texto áureo, que é Filipenses 3:20. Também, a mesma coisa em relação à leitura bíblica em classe, Tito, capítulo 2, versículos de 1 a 14, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16. Também a definição da palavra-chave santificação, que o pastor Adovilso já apresentou aqui, e ainda o comentário sobre cada um dos 3 tópicos da lição, preservando a esperança escatológica, perigos das teologias modernas, conservando o espírito, alma e corpo, e por último, uma dinâmica para você aplicar na classe. Essa dinâmica traz por título o alvo completo, corpo, alma e espírito para a eternidade. Esse é o material de apoio, 30 páginas, como disse, é o material que eu estou usando aqui para os comentários da lição. Você faz download gratuitamente, então você acessa a plataforma, se você ainda não está nela, e cria a sua conta. Se você ainda não é aluno, não tem perfil na plataforma online, você pode criar, é gratuito. O download desse material, o acesso a esse material da EBD também é gratuito, tá joia? Você acessa a nossa plataforma no endereço online.cetadib.com.br. Na parte inferior você clica em entrar, na tela seguinte clica em criar conta. Forneça ali os dados que são solicitados, crie uma senha e ao finalizar o seu cadastro já automaticamente estará liberado gratuitamente o acesso ao material da escola dominical. E aí você tem as 13 lições disponíveis gratuitamente, desde a lição número 1, a primeira que nós meditamos lá no comecinho de outubro, não é, até esta derradeira deste 4º trimestre, tá joia? Com certeza vai ser bênção aí para a sua vida, para o seu ministério. Introduzindo aqui a lição, ao longo deste 4º trimestre, nós fizemos uma jornada de estudos acerca do homem, mas também abrangendo, né, o homem como a obra-prima da criação. Também buscamos conhecer a vontade de Deus para o nosso ser como um todo, considerando o espírito, alma e corpo, a integralidade do ser humano, não é? Pois, como está enfatizado na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, o homem é uma unidade na pluralidade e uma pluralidade da unidade, porque é uma coisa só, é um ser apenas quando se trata de espírito, alma e corpo. Nesta lição, a de número 13, concluiremos enfatizando o propósito da santificação na perspectiva da doutrina da escatologia, que é a doutrina bíblica que estuda as últimas coisas. Então, esta é a ênfase para esta lição e nós já vamos aqui avançar para o tópico primeiro, preservando a esperança escatológica com o pastor Adovilso. Muito bem, é o tópico 1 e o subponto 1, o alvo celestial. Olha o que está escrito aí no primeiro parágrafo. Um dos fatores essenciais para a preservação de uma vida de santificação integral é a esperança escatológica, a esperança que nós temos. Já vou fazer um comentário sobre isso. O anseio pela eternidade com Deus, não é? A razão de servirmos a Ele, né, obedecermos a sua palavra,
é essa esperança escatológica. Mas o que vem a ser isto, não está aí no slide, eu trouxe aqui, a esperança escatológica é a nossa crença na vida futura, após a morte e no fim dos tempos, especialmente a fé na volta de Cristo e na renovação da criação. É a expectativa de que, apesar das dificuldades do presente, não se caminha para o nada, não é? Mas sim para o cumprimento final dos propósitos de Deus. Aliás, nós estamos aqui na terra como peregrinos e forasteiros, como está registrado aí em 1 Pedro capítulo 2 e versículo 11, né? Está lá, ó, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Ou seja, estamos aqui de passagens, não somos daqui, não é? Nós estamos aqui por um período curto de tempo. Veja bem a continuação, no segundo parágrafo, diversos textos bíblicos relacionam a santidade com a vinda de Cristo. Aqui é um fator escatológico, a palavra escatologia é escatos, últimas coisas, e logos, ologia, estudo, tratado, enfim. Então, nossa esperança é no porvir, no futuro, né? De modo a conscientizar os crentes da necessidade de um viver santo. Temos aí uma referência, Hebreus 12, 14, diz lá, segui a paz com todos e a santificação. Olha aí, ó, santificação, não é? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse texto é bem direto e bem objetivo. E temos uma outra referência aí, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11 a seguir. E havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Olha o 12, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardendo se fundirão. 13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, em que habita a justiça. E o 14, por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, olha aí, separados e irrepreensíveis em paz. O que significa esse contexto aí? Em rápidas palavras, o contexto de 2 Pedro 3, 11 a 14, é uma exortação para que os cristãos vivam de forma santa e piedosa, preparando-se para a vinda do dia do Senhor. Aqui nesse texto foca aí a responsabilidade do cristão como resultado da esperança do novo céu e da nova terra. Os crentes devem se esforçar para serem encontrados em paz, imaculados e inculpáveis por Deus. Agora, continuando a leitura desse slide, sabendo disto, claro, sempre vai ter aí o acusador, o opositor, né? Satanás sempre repete a estratégia adotada desde o Éden, busca confundir a mente do ser humano e desviá-lo da perspectiva estabelecida pelo Criador. Isso é o que aconteceu lá em Gênesis 3 e 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Já no início nós observamos Satanás contrariando a palavra de Deus, não é? Mudando, alterando aquilo que Deus disse, e vai continuar até o fim, não é? E o versículo 5 de Gênesis 3, 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo do bem e do mal. Então, movidos aí por essa curiosidade, instigada pelo maligno, nós sabemos o que aconteceu em toda a humanidade, com o ser humano, com a natureza, enfim, com o universo. E temos aí também, queridos, a última colocação. O conceito mais comum do pecado é errar o alvo. E continua no próximo slide, o conceito mais comum de pecado é errar o alvo. É a definição teológica para pecado, errar o alvo. Tem uma colocação aqui que eu quero fazer. Veja bem, eu vou ler aqui a primeira parte, o primeiro parágrafo. O conceito mais comum de pecado é errar o alvo. A nova vida em Cristo é uma correção do alvo. Isso é muito interessante. Eu trouxe aqui, ó. Sem Cristo estamos sujeitos ao pecado, errar o alvo. A Bíblia ensina que, por natureza, após a queda de Adão, toda a humanidade erra o alvo, ou seja, se afastam do padrão
perfeito de Deus que encontramos na sua palavra. Lá em Romanos 3:23 afirma, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sem a intervenção de Cristo, a humanidade permanece sob o domínio do pecado e suas consequências, que incluem a separação de Deus e a morte espiritual. Não é? Agora, acertar o alvo, a correção do alvo que está aí, acertar o alvo em Cristo, os crentes recebem o perdão e a capacidade, através do Espírito Santo, de viverem vidas que agradam a Deus, ou seja, a capacidade de acertar o alvo. Trouxe aqui até um texto que não encontramos aí, lá em Romanos 8:2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Depois de Cristo, acertamos o alvo. Antes de Cristo, o pecado domina, erramos aí o alvo. O alvo, o que seria este alvo? O alvo é o céu, vida eterna, a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:14, é um prêmio, não é? Da vida eterna na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, erramos o alvo através do pecado. Através de Cristo, há uma correção do alvo. Continuando a leitura, visa tirar-nos da limitada e miserável perspectiva meramente terrena e finita e nos sintonizar com um propósito celestial e eterno. Colossenses capítulo 1, a partir do 3, diz lá: graças damos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porque ouvimos, o versículo 4, da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. E o versículo 5, por causa da esperança, a esperança que vós está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Vivemos aqui sobre a terra, mas o nosso alvo é o assunto desses 2 slides, o nosso alvo é celestial, é eterno, é espiritual. Pois bem, tem gente que pensa que está acertando e está errando, né? Por isso, no material, eu expandi o conceito de errar o alvo, mas também acrescentei ali acertar o alvo errado, porque tem gente que pensa que está acertando e está errando, não é? Então, a gente sempre diz uma máxima que no inferno está cheio de boa vontade, de boas ideias, né? E, enfim, então é uma coisa de se analisar. Nós trouxemos no material uma estratégia antiga de Satanás, que é confundir o alvo. Está aí para que você possa refletir. O subponto 2 fala das oposições à visão celestial. É uma guerra que a gente observa que está definida para desviar o foco. Jesus enfrentou esta oposição desde o início. A primeira investida do inimigo foi justamente essa, em relação a Jesus, desviar Jesus do seu propósito eterno, oferecendo-lhe reinos, glórias terrenas, que você vai observar ali em Mateus capítulo 4, os versículos de 8 a 10. O diabo sabe que se ele conseguir baixar a nossa visão para o nível da terra, ele rouba a nossa santidade, a nossa força e também a nossa esperança, ou seja, a perspectiva que nós temos em Cristo de vida eterna. Veja que Pilatos, não é? Ele também comete um erro, não é? E esse erro ele é antigo e as pessoas ainda caem nesse erro até hoje. Diante de Pilatos, Jesus reafirmou o que está em João 18:36. O meu reino não é deste mundo. E nós devemos entender esta palavra de Jesus, que nós fazemos parte deste reino, e o reino do nosso Senhor não é aqui. Essa frase desarma qualquer tentativa de transformar o cristianismo em um projeto meramente humano ou político, quer que seja, onde a visão do reino se transforma em terrena. Veja o que vai acontecer onde a visão do reino passa a ser terrena. A santificação, ela esfria, ou seja, deixa de acontecer, a igreja perde a sua identidade, fica deslocada da sua finalidade, e a esperança escatológica se apaga, que é exatamente aquilo que move o crente. Não é? Nós vivemos, andamos, nós realizamos a obra do Senhor nesta expectativa, que Jesus, que prometeu que viria, voltaria para nos buscar, brevemente virá.
Veja também, o apóstolo Paulo enfrenta esta oposição em Corinto. Paulo lutou contra os mestres que negavam a ressurreição dos mortos. Se não, leiamos o texto da epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15 e o versículo de número 12. Esse texto, em parte, já está na sua lição. Veja aí, o texto é 1 Coríntios 15 e 12. Deixa eu ajustar aqui que a folha da revista ficou no meio. Vamos lá, ó. 15 e 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos, o que Paulo está dizendo, olha, se pregamos, se já vem se pregando desde os apóstolos que Cristo ressuscitou, como é que vocês aí em Corinto estão dizendo que não há ressurreição de mortos? Por quê? Porque lá na igreja estava infiltrada uma turma que não cria também na ressurreição, ou que Jesus Cristo já era ressurreto, e isso estava trazendo o esfriamento, não é? A ausência de busca da santificação numa igreja que, apesar de ter dons espirituais, era uma igreja bastante problemática. É só você ler a primeira epístola aos Coríntios e você verificar os diversos problemas que a igreja tinha e que Paulo, na epístola, tratou desses problemas. Então você verifica que a fé que se limita a esta vida, ela acaba sendo incompleta, né? E além de incompleta, ela absorve uma outra característica, porque além de ser incompleta, ela passa também a ser uma vida miserável, não é? Ela não sustenta a santificação e também não transforma o caráter. Se nós formos então fazermos uma aplicação deste assunto, das oposições à visão celestial, com base no conteúdo proposto da lição, da revista da escola dominical, então nós vamos ter que preparar corpo, alma e espírito para a eternidade, e isso exige o seguinte: resistir ao materialismo, que nós já vamos estudar a respeito disso, rejeitar o imediatismo, porque nós não estamos vivendo o aqui e agora, mas nós estamos vivendo no lá e eternamente. Não é aqui e agora que importa, é o lá e eternamente que importa, ou seja, aquilo que nós entendemos como escatologia, o que vai se passar com a humanidade pós-arrebatamento, com os arrebatados e com os não arrebatados. Isso sim é o que importa, a decisão que você vai tomar em vida é que vai definir o seu destino, não é? E vamos aqui também, no sentido de preparar o corpo, a exigência que nós temos é não permitir que a vida espiritual seja moldada pelo mundo. E além disso, manter o olhar na promessa da vinda de Jesus. Então você vai observar aí que o tema é relevante e as oposições, elas existem e são reais. Vamos lá, o subponto 3 com o pastor Adovils. Lembrando que nós estamos tratando aí do ponto 1, preservando a esperança escatológica. E vamos ter aí alguns inimigos, né? Agora o inimigo da cruz de Cristo, tópico 1, e o subponto 3. Veja bem, aos Filipenses, Paulo combateu os que pensavam somente nas coisas terrenas, materiais, temporais, passageiras. O fim deles, diz o texto, é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Filipenses 3:19, nós já acabamos de ler aí, mas temos também aí sobre uma questão interessante, né? Eram inimigos da cruz de Cristo. Eu trouxe aqui Filipenses 3:18, é um aviso de Paulo sobre os inimigos da cruz de Cristo. São aqueles que se concentram, conforme nós já lemos aí nesse 3:19, nos prazeres terrenos, glória vergonhosa, e que se opõem ao sacrifício da cruz. Aliás, vive uma vida que, se o sacrifício de Jesus não existisse, né, não dão a mínima para isto. E o Deus deles é o ventre. Eu escrevi aqui, o Deus deles é o ventre. Ou seja, eles vivem para satisfazer seus próprios apetites, prazeres, e, enfim, mundanos, fazendo de seus desejos carnais seu foco principal, em vez de ser o nosso Deus. Então, esse povo aí, né, que estão por aí, passando, segundo eles, morreu, acaba, é o materialismo que está em voga, temos aí a influência hedonista, não é? Tudo pelo prazer, enfim, é essa raça aí, e que são inimigos da cruz
de Cristo. Vamos ler aqui o segundo parágrafo. Diante disso, o apóstolo proclamou: mas a nossa cidade, em contrapartida, não é, sobre nós cristãos, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Temos aí os versículos, né, de Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21, um adendo rápido sobre esses dois versículos, versículos 20 e 21, contrastam com os versículos 18 e 19, e menciona os cristãos que têm a sua pátria nos céus e aguardam a vinda de Cristo para a transformação de seus corpos, ou seja, todo sofrimento, toda angústia, toda dor, isso vai acabar, não é mesmo? Agora, veja bem, temos uma outra colocação aqui: há ensinos semelhantes aos Colossenses, capítulo 2 e o capítulo 3, e aos Tessalonicenses também, capítulo 4 e o versículo 13, que é um assunto também que é paralelo a esse que nós acabamos de ler. Muito bem, amados, olha só, quando nós falamos dos inimigos da cruz de Cristo, nós temos 3 pensamentos centrais em relação a isso. O primeiro deles é que rejeitam o padrão de renúncia e de entrega na cruz. Também reduzem o evangelho a interesses terrenos, e isso está aí, na mídia, os escândalos que estão surgindo, né, estão aí. Vivem guiados pelos apetites, não pelo Espírito. Agora, quando nós realinhamos o nosso foco com aquilo que é a perspectiva de Deus para as nossas vidas, então aí nós vamos colocar o foco naquilo que é correto. Somos cidadãos do céu, esperamos o Salvador, o nosso corpo será Glória transformado e o nosso destino é glorioso e é eterno. Você entende essa questão? Veja que o texto de Colossenses, capítulos 2 e 3, e Tessalonicenses 4 e 13, nós temos no texto de Colossenses, capítulos 2 e 3, exatamente, vamos colocar assim, o ajustamento desse foco, porque o capítulo 2 e 3 de Colossenses fala de uma visão celestial que reordena o nosso modus operandi, ou seja, como nós vivemos na terra no presente tempo, ainda que estamos aqui, vislumbrando as coisas que são de cima, as coisas que são do alto, onde o nosso Senhor está. E o texto de de Tessalonicenses 4, fala exatamente da perspectiva do arrebatamento da igreja, porque a partir do versículo 13, Paulo descreve a respeito de como as coisas se darão no arrebatamento. Então, você percebe que esta visão celestial, ela é de fato um antídoto, uma medicação poderosa contra o materialismo moderno, contra o secularismo e também contra a banalização do pecado, além de uma vida sem propósito. Você precisa tomar desse antídoto, né? Precisa, você que é professor, levar a sua classe a tomar doses diárias desse antídoto, porque ele é de fato curador. Quem vive como cidadão do céu, prepara o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Olha só que coisa gloriosa. Encerrando o tópico primeiro, a esperança na eternidade com Cristo fortalece a santificação e mantém o crente focado no propósito celestial. Deixa eu pegar um negócio aqui, no material de apoio, quando nós temos a definição de santificação, como você explica a santificação para os seus alunos? Está bem simplesinho ali, um texto corrido, diz assim, ó: santificação é Deus me separando do pecado, me limpando por dentro e por fora e me ajudando dia após dia a viver do jeito que agrada a Ele, até o dia da volta de Jesus. Está no seu material de apoio, acho que é válido para que você possa meditar e compartilhar aí, se você é um professor, com os seus alunos. E se você é um aluno, para que você possa reafirmar isso como um propósito de vida. Viver de forma a agradar ao Senhor. Pode ser que se você viver de fato uma vida para agradar a Deus, algumas pessoas não vão se agradar de você, mas aí é problema deles. Você precisa agradar a Deus. Amém? Já voltamos. Não perca, fique aí um instantinho só. Veja aí o recado que temos para você.
Acabei de receber uma notificação de infração. Multa porque não obedeceu à lei. E assim, meus irmãos, é você que também não estuda a palavra de Deus. Você acaba errando, pecando por não conhecer a palavra. Então, o que você está esperando para vir se matricular, para ser aluno do CETADB e com isso conhecer a palavra de Deus e viver uma vida debaixo da bênção do Senhor? Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Agora, a respeito da multa, quem fez a infração vai pagar o preço. Tópico 2, meus amados irmãos, o perigos de teologias modernas. Vamos então discorrer a respeito disto já. A partir de agora, o pastor Adolvilson já falando sobre o cristianismo secularizado, que no material de apoio tem uma definição bem ampla a respeito de cristianismo secularizado. Muito bem, ao tópico 2 eu subpontuo, você que está acompanhando através da lição, né, um cristianismo secularizado. O que é isto? É a secularização da igreja, né? Aulas bem anteriores, nós já comentamos sobre isso, mas vamos reviver bem rápido aqui. Secularização da igreja é o processo de perda de influência da religião na sociedade e, por consequência, a adoção de valores e prioridades seculares ou mundanos dentro da própria igreja. Isso se manifesta quando a igreja se torna mais preocupada com a aceitação social e com o sucesso terreno, tá? Do que com a fidelidade às Escrituras, buscando a aprovação pública e reduzindo a sua fé a uma utilidade pública. Tem muitos segmentos aí hoje, senhoras e senhores, que estão preparando o povo para viver eternamente sobre a terra, porque pelo que eles ensinam, não é? O materialismo, você tem que ter, você tem que possuir, embora a Bíblia ela vai contra isto, né? Corre contramão a esses ensinamentos das teologias aí da prosperidade, que nós devemos se preparar para se encontrar com o nosso Deus. E tem uma base, pastor, para isso aí. Vamos Lucas lá. capítulo 7, o 17, o texto que está lá na lição. Isto. A lição sugere a partir do versículo 26 até o versículo 30, esse texto é uma base importantíssima para essa questão do cristianismo secularizado de hoje. Porque, infelizmente, nós estamos inseridos nesse contexto, né? Verdade. Vivemos o perigo de um cristianismo secular reduzido a pautas, militâncias ideológicas, sociais, políticas e econômicas, enfrentadas por expedientes meramente humanos. O pastor já mencionou, mas vamos ler lá Lucas 17, 26. E como aconteceu nos dias de Noé, veja bem que a história se repete, não é? E o ser humano não aprende. Nada de novo, né? Não tem nada de novo debaixo do céu. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem, na vinda dos dias do Filho do Homem, né? 27, comiam, bebiam, casavam, e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também o versículo 28, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló, versículo 29, o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre. Olha a destruição, e os consumiu a todos. E o versículo 30, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Eu trouxe aqui uma rápida colocação sobre isso. Veja bem que o povo estava tranquilo, não se preocupavam com Deus e a sua palavra, religião, nada disso. Vamos viver a nossa vida, vamos churrasquear, vamos curtir, não é como dizem por aí, vamos viver plenamente. Aí vem o momento do juízo. Mas olha o que eu trouxe aqui depois dessa leitura. Hoje presenciamos as mesmas atitudes do povo nos tempos de Noé e de Ló, ou seja, de despreocupação, incredulidade e envolvimento excessivo com as coisas materiais, a ponto de ignorarem os avisos de Deus sobre o julgamento iminente. Então está aí, estamos vendo vários acontecimentos que estão se cumprindo para os dias finais da raça humana sobre a face da terra. Mas esse tipo de pessoa, essas pessoas aí que estão aí vivendo de forma carnal, não estão preocupados com isso.
Veja bem o que diz aí, as outras leituras os senhores podem fazer, não é? As outras referências. Na continuação da leitura, assiste-se à difusão de uma teologia pública que não confronta o pecado. Eu sempre digo para os alunos, a verdadeira mensagem bíblica pregada na palavra de Deus, ela confronta a vida do ser humano, do homem e da mulher. Ela acusa, ela aponta o erro, aponta o pecado, e preparando a pessoa, moldando a pessoa através da palavra para encontrar-se com o nosso Deus. Então temos aí, queridos, e eu trouxe até aqui uma diferença. Qual é a diferença entre a teologia bíblica e a teologia pública? A teologia bíblica foca na salvação, já a teologia pública em reformas sociais. A Bíblia enfatiza primariamente a redenção espiritual e a vida eterna, e não a transformação radical das estruturas sociais, políticas terrenas. A preocupação é que, ao focar excessivamente as questões sociais, a teologia pública minimize a importância da mensagem central do Evangelho, que é a salvação pela graça da fé em Jesus Cristo. Então nós temos aí, esta colocação da teologia pública. Continuando a leitura, que confunde e empobrece o sentido de relevância da fé, enfraquecendo a missão da igreja, sob o pretexto de levá-la para a arena pública, atua para tirá-la da arena espiritual, cuidando aí das áreas sociais somente e espirituais não. É errado. Na realidade, a igreja tem que cuidar aí de uma forma equilibrada das duas áreas, Veja bem, enquanto mais secularismo, menos poder, Veja bem, menos poder. Jesus espera que conservemos entre nós os verdadeiros sinais que devem seguir os que creem. E eu trouxe aqui ainda uma outra colocação, do ponto de vista bíblico, a afirmação de que quanto mais secularismo, menos poder na igreja, é vista como um alerta, no sentido de que a influência dos valores mundanos pode levar ao enfraquecimento espiritual e à perda da identidade e eficácia da igreja. No livro de Atos nós comentamos sobre isso, pastor? Com certeza. A igreja, ao longo do tempo, ela está perdendo a sua identidade. Fizemos comparativos entre a igreja primitiva naquilo que se permitia trazer uma colocação para a igreja odierna, mas o fato é que ela vai perdendo, sim, ao longo do tempo, a identidade, tá certo? A Bíblia adverte contra a conformação com o mundo e a adoção de práticas contrárias aos ensinamentos divinos. Adotar os costumes e comportamentos mundanos, a igreja é vista como perdendo a sua unção e poder, tornando-se indistinguível do mundo ao seu redor. Ou seja, em muitos lugares não se sabe o que é a igreja, não se sabe o que é o mundo, porque o mundo já penetrou na igreja trazendo este enfraquecimento espiritual, tá certo? Mas vamos lá, Jesus espera que conservemos entre nós os verdadeiros sinais que devem seguir os que crerem. Expulsar demônios, novas línguas, maravilhas e curas divinas. Marcos 16, 17, 18. E tudo isso na perspectiva e expectativa da eternidade. Maravilha. Depois você pegue o material de apoio e medite nessa questão do cristianismo secularizado que está aí. Porque nós temos muitas igrejas hoje que são tudo menos igreja. Então elas estão mais para uma ONG do que para a igreja de fato. Que aí se preocupa apenas com o social, se preocupam com questões de ideologia. Então a igreja acabou virando uma arena ideológica, o púlpito se transformou numa questão de, ao invés de se anunciar a pregação do Evangelho, ou de se anunciar o Evangelho, se trata tão somente de pautas sociopolíticas, ao invés de uma pregação bíblica, teológica, teocêntrica, você tem ali discussão de pautas ideológicas, de pautas sociopolíticas, isso para não referir de igrejas onde os pastores estão ali, ao invés de pregar o evangelho, estão defendendo o político A ou B, porque são amigos da igreja, e eu já disse e repito, igreja não tem amigos, Jesus não tem, ele tem seguidores, o nosso Deus tem filhos, essa gente que se aproxima da igreja, especialmente em épocas eleitorais, como vai acontecer no próximo ano 2026, que temos eleição.
Não é? Gente que você não vê na igreja, eles se aproximam, e aqui na nossa igreja, em Apucarana, nós temos exemplos disso. Pessoas que se aproximam da igreja, época de eleição, uma vez eleito, até na igreja deixam de aparecer. Nós temos exemplos disso aqui, práticos, né? De vereadores eleitos com votos de membros da igreja que sequer apareceram mais na igreja. Mas a eleição volta, né? E a gente vai daí alertar o povo para isso. Então preste atenção nessas questões aí que você tem no seu material de apoio amplamente discutido para você abrir o seu horizonte. Agora vamos para os falsos discursos. O cristianismo moderno corre um sério risco de ser marcado em parte mais por discurso do que prática. Tiago 1,22 diz, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Por quê? Porque o cristianismo atual, especialmente em ambientes digitais, sofre o risco de se tornar muito discurso, pouca prática, muito comentário filosófico e pouco testemunho transformado. Quanto mais as pessoas falam sobre o Evangelho, menos parecem viver o Evangelho, porque tem gente que é especialista em falar sobre a Bíblia, sobre o Evangelho, sobre Jesus, mas viver Jesus, viver o Evangelho, caminhar nas suas pisaduras, aí está cada vez mais difícil, não é? Cada vez mais difícil. Isso ganha uma amplitude maior nesses tempos de comunicação tão volátil, e aí nos referimos especialmente às mídias que são publicadas através de internet. Oriundas de canais mais voltados à cultura e à intelectualidade, são muitas as vozes, aspas, né, cristãs, que está aí na sua lição, que criticam toda e qualquer tradição, ignorando os seus fundamentos. E aí você vê, né, poderia citar exemplos aqui, mas eu teria que mencionar nomes e aí fica ruim, né? Mas alguns pregadores que são calvinistas, que fazem chacota da doutrina pentecostal, fazem gozação da doutrina pentecostal, e recentemente um desses aí foi pego aí num culto fazendo o batismo de recém-nascido, não é? Que também não é bíblico. Talvez alguém pode informar o seu doutor lá que não é bíblico batizar crianças recém-nascidas, mas tudo bem. Como pentecostais clássicos que somos, devemos nos precaver de teologias modernas alheias à realidade do crente, em seu cotidiano, em seu bairro ou em sua comunidade rural, e permanecer crendo, isso está destacado nos slides, né? Permanecer crendo, praticando e pregando um evangelho que é simples, porém integral, no sentido de que o evangelho simples que é pregado nessa integralidade, ele visa o homem no seu ser integral, corpo, alma e espírito. E, além de ser integral, esse evangelho também é poderoso. Por quê? Porque traz a ênfase. A ênfase pentecostal é Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Quando você perde o senso desta iminente volta de Jesus, então você se compromete com o valor da santificação. No material, meus irmãos, eu trouxe aí a respeito dessa crítica à tradução e à perda de raízes. Veja que muitas vozes contemporâneas desprezam as tradições pentecostais, chamam de ultrapassado aquilo que é santo e criticam práticas espirituais sem compreenderem os seus fundamentos bíblicos. Recentemente, uma senhora me interpelou em um dos nossos canais de rede social a respeito das questões do dízimo, mas eu fiquei até com dó, porque na verdade certamente impulsionada por algum sentimento que não é puramente de Deus, e muito menos do que tem respeito à gratidão, porque ser dizimista, em primeiro lugar, é ter fé e ser grato, não é? Ao nosso Senhor pelo que Ele fez por nós. Mas a pessoa se prendeu numa questão completamente errada, dizendo que o dízimo já se interrompeu porque é do tempo da lei. E aí eu expliquei para ela que não, que muito antes da lei ser entregue para Moisés, já tínhamos personagens da história bíblica que davam dízimo por gratidão. Mas, obviamente, que quem é ingrato não vai alcançar essa realidade. Então, nós temos essas questões aí de tradição e perca de raízes, para não falar também dos famigerados desigrejados, que pensam que estão fazendo alguma coisa de útil, mas, na verdade, o que eles ensinam é uma inutilidade. Mas falamos a respeito dos perigos das teologias elitizadas e também distantes da realidade.
o pentecostalismo clássico, meus irmãos, esse que se refere à Assembleia de Deus, é óbvio que se você pegar a internet especialmente, você vai verificar igrejas e líderes que estão se distorcendo, não é? Que estão se corrompendo, mas isso, meu irmão, deixa eu dizer aqui, isso acontece em toda parte, não só em igrejas, mas em outras áreas. Ah, pastor, mas igreja não poderia, de fato não poderia, mas nós já estudamos no tópico anterior a respeito disso. Tem muita gente perdendo o foco de Jesus Cristo. Isso aí, meus irmãos, infelizmente é assim. Cabe a você, não é, se centrar naquilo que é seguir e servir a Jesus, e se a sua igreja, o foco está distorcido, você procure outra igreja e vá servir a Deus em novidade de vida, em espírito e em verdade, porque a nossa Assembleia de Deus começou no chão batido. É assim que é em muitas localidades. Ainda hoje, século 21, crentes se reúnem pisando na terra. Claro que há lugares que estão no porcelanato, né, com ar-condicionado, com poltronas maravilhosas, mas eu já estive em cultos que os assentos eram tocos de tora de árvore, tá joia? Já estive em igrejas assim, que os bancos eram apenas uma tábua para o indivíduo se acomodar ali. E ainda assim você via, e você vê, não via, vê Deus fazendo coisas grandes e maravilhosas. Por quê? Muita gente está buscando uma elitização. Recentemente eu ouvi uma bobagem dessa, olha, a gente precisa melhorar o nível da nossa igreja, tem que colocar ar-condicionado porque a igreja está elitizada. Uma igreja que a contribuição é mínima, ou seja, a elite não crê no poder de Deus, porque também não contribui, não é dizimista. Vamos rever esses conceitos aí. Vamos lá para mim finalizar o comentário aqui sobre os falsos discursos, porque tem muita coisa aí, passando-se por verdadeira, mas é falsa. A escatologia com a santificação, o texto da Epístola de João, que é a referência bíblica que está aí na sua lição, a primeira Epístola de João, capítulo 3, e o verso 3 diz assim, ó, e qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo. Qual esperança? A esperança de que Jesus voltará para buscar um povo seu, santo, zeloso e de boas obras. Se você é destes, se você é um dos tais, então você precisa, como diz o texto, purificar-se a si mesmo. Porque se está limpo, precisa ainda, meu irmão, aparar as arestas e verificar se não tem alguma manchinha por ali. E a maneira de você se livrar disso é pela purificação da água, que é a palavra. Aleluia. Sem esperança da volta de Cristo, a santificação perde força, a motivação do crente enfraquece, surge um cristianismo vaidoso. Tem isso, pastor? Meu Deus do céu, cheio de discurso e pouco arrependimento. Meu Deus, isso aí está nas nossas igrejas em pleno século 21. Pastor Adolfilson, subponto 3. É o tópico 2 e o subponto 3. Lembrando que o tópico 2 está tratando aí de perigos de teologias modernas, não é? Veja bem, o primeiro parágrafo diz assim, ao longo da história do cristianismo, não poucos ventos teológicos vieram e se foram. E, na realidade, enquanto a igreja estiver aqui, vai virar mais novidades, não é? Que contrariam a palavra de Deus. Aliás, lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8, o próprio Paulo diz assim, olha, se um de nós, ou um anjo vir do céu e pregar um outro evangelho, além deste que já foi pregado, seja amaldiçoado, seja maldito. Por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus para confrontar esses ventos de doutrinas que surgem e se vão. A própria teologia da prosperidade, veja bem, a própria teologia da prosperidade é uma das mais recentes, já não causa o mesmo impacto de quando surgiu. Mas aqui eu trago uma orientação, não está aí nesse slide, a orientação de Paulo a Timóteo sobre esses movimentos, né, sobre esses ventos teológicos, esses ventos de doutrinas, sobre esses eventos teológicos, encontramos a orientação de Paulo lá em Timóteo, no 2 Timóteo capítulo 3, 14 a 17, né, que ele diz lá, 14, 2 Timóteo 3, 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E o versículo 15, 2 Timóteo 3 e 15, que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. E diz lá, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça,
E o verso 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E nessa passagem desses textos, e fazendo uma colocação desses parágrafos aí, Paulo contrasta a firmeza de Timóteo com a apostasia, né, e a impiedade crescentes que caracterizam os últimos dias. Enquanto muitos se afastariam da verdade, buscando mestres que agradassem aos seus próprios desejos, Timóteo deveria permanecer firme. É o que nós estamos fazendo através da Escola Bíblica Dominical, através também do curso do CETAD, fiéis à palavra de Deus. Aliás, na contracapa aqui, nessa lado exterior, a palavra de Deus é a nossa prioridade. Voltando aqui para o slide, reduzir a esperança cristã e conquistas terrenas leva a conquistas terrenas, leva a frustrações e até de conduzir a uma visão meramente existencial. E veja ainda, foi o que Paulo concluiu diante do que os em Corinto negavam o caráter escatológico, não é, da fé cristã. O apóstolo não os poupou, chamando de bestas feras. Meu Jesus, ironizou, comamos e bebemos, que amanhã morreremos. 1 Coríntios 15, 32. Se como homem combatia em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Parte do discurso de Paulo sobre este assunto aí, sobre a ressurreição, é um argumento lógico e retórico usando para refutar a crença que os mortos não ressuscitam. Ele cita a expressão comamos e bebamos porque amanhã morreremos para ilustrar a consequência de se negar a ressurreição. Uma vida sem propósito moral e sem vida após a morte, né? O que segundo ele é falso. Paulo usa a expressão e o exemplo de sua luta em Éfeso para demonstrar que viver de acordo com a visão do mundo sem ressurreição não é um ganho, e que a fé na ressurreição de Cristo é essencial. A expressão aí comamos e bebamos porque amanhã morreremos, essa atitude promove o imediatismo e o prazer sem considerar um julgamento futuro, ou seja, né, viver o hoje. Tinha um grupo lá que estava nessas condições e Paulo é enfático, né? Vocês são as bestas feras. E ainda continuando no próximo slide, tópico 2, e o subponto 3, prosperidade, existencialismo e engajamento cultural, né? Veja lá o primeiro parágrafo. Acautelemo-nos também da cosmovisão cristã, inspirada na escatologia calvinista amilenista, que descrendo não crê no arrebatamento da igreja e em um milênio literal enfatiza o engajamento político e cultural para a redenção dos sistemas humanos e não a proclamação do evangelho para salvar os pecadores. Trouxe aqui uma colocação rápida sobre isto. O calvinismo tradicional não acredita no arrebatamento secreto, pois a visão calvinista é que o retorno de Cristo será público e visível a todos. Nós cremos no arrebatamento, né? Antes aí da grande tribulação dos 7 anos, Jesus vai vir buscar a sua igreja. Cremos nisso somente para os salvos que serão arrebatados. E tem uma outra palavra aí, amilenismo. Tem um prefixo aí, o a, né? Esse prefixo significa que é uma negação, realmente indica esse a, oposição, ou seja, ausência. É amilenista. Esta é uma visão predominante em muitas denominações reformadas. O amilenismo interpreta o milênio de Apocalipse 20 como um período simbólico, que representa a era atual da igreja, entre a primeira e segunda vinda de Cristo, e não um reino literal de 1000 anos na terra, assim como nós ensinamos, assim como nós cremos, segundo a Bíblia Sagrada. Jesus buscará a igreja, 7 anos, ali está envolvido tribulação e grande tribulação. No final dos 7 anos, Jesus vem em glória, né, defendendo Israel. Aí estabelece-se o reino de Cristo e começa aí os 1000 anos literais, segundo a palavra de Deus. Voltando para cá, a pregação bíblica é: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Arrependa-se, converta-se, para que sejam apagados os vossos pecados. Atos 3:19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença
do Senhor. Olha o 3:19, arrependei-vos, convertei-vos. Isto aí é um imperativo que Deus está dando, é um imperativo divino. Pedro não oferece uma sugestão, mas um mandamento urgente e direto. O arrependimento, do grego metanoia, que significa mudança de mente, de direção. Não é apenas um sentimento de remorso, mas uma decisão de abandonar o caminho errado. A conversão é a ação que se segue à virada para Deus e para longe do pecado, né? A promessa condicional para que sejam apagados os nossos pecados, o perdão dos pecados é a consequência direta da bênção imediata, né, do arrependimento e da conversão. Somente Deus pode perdoar pecados. E o assunto desta aula, qual é a conclusão de arrependimento e conversão? O resultado escatológico que está aí no texto, né? Que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Meu Deus. Eu pensei coisa aqui para falar, mas tem coisa que é melhor a gente não verbalizar, não é? Mas se essa teologia, que é a visão amilenista, calvinista, está enfatizando na redenção dos sistemas humanos, então também é importante nós dizermos que Jesus não veio para salvar sistematicamente ou sistemicamente, porque não tem como eu dizer assim, olha, a salvação é só aqui na minha igreja, porque aqui tem um sistema que é o correto. Monopolizaram Deus. Você entendeu como é que é? Por exemplo, assim, ó, se você é adventista do sétimo dia e você ouve o seu líder dizer assim, não, salvação é só aqui, porque o resto tudo que está aí é tudo pagão, abra o seu olho, tá joia? Abra o seu olho, porque o Evangelho de Jesus diz, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Isso quer dizer que a salvação ela é pessoal, aleluia, ela não é sistêmica. O foco do Evangelho é o pecador, aleluia, não os sistemas criados por homens. Entendeu como é? Não as igrejas, as denominações, porque há um outro movimento pentecostal criado oportunamente na mesma época da Assembleia de Deus, que também anunciam que salvação é só se for lá com eles. Se é o batismo deles, enfim, senão você está perdido. E isso também é falso, tá joia? Isso também é falso. Isso também é uma maneira de engodo, não é isso que a Bíblia nos ensina. As teologias seculares e também distorcidas enfraquecem a missão da igreja, desviam o foco da santificação e da volta de Cristo e invariavelmente colocam as pessoas numa situação de perdição. Por isso eu fico com a nossa ideia pentecostal assembleiana, que é simples, Vou dar aí para ti a receita do modelo do evangelho simples, bíblico e pentecostal. É essa teologia aqui, ó. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e ele breve voltará. Já voltamos? Ouça aí o nosso recado para você. E você que deseja implantar uma extensão do CETAD e o núcleo na igreja, você pode receber gratuitamente um kit para tal. Nesse kit nós temos marcadores de página para os livros e para as bíblias dos nossos irmãos, panfletos para divulgação e inscrição daqueles que estarão estudando, um catálogo com as informações completas de cada um dos cursos que a escola oferece e também cartazes que você pode utilizar na divulgação, afixando no edital da sua igreja. Todo este material está nesse kit que você recebe gratuitamente na sua cidade. Solicite o seu através da nossa central de relacionamento. Receba o seu gratuitamente. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico 3 da lição, conservando espírito, alma e corpo. É o encerramento, o terceiro tópico da nossa lição, pastor Adovils. Vamos lá, o tópico 3 do subponto 1, olha aí, prontos para o retorno de Cristo. Aqui está envolvendo aí
conservando a tricotomia, que é o assunto que estamos aí encerrando. Olha o primeiro parágrafo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, muito conhecido, já que nós estamos comentando, né? Muito conhecido, porque estamos comentando desde o princípio desse assunto. Paulo apresenta a santificação intimamente ligada ao propósito da eternidade, né? Veja bem lá, o que está escrito: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trouxe aqui um adendo rapidinho. O propósito da santificação do corpo, da alma e do espírito, conforme nós lemos nesse texto, é preparar o cristão para a vinda de Jesus Cristo. A passagem enfatiza que Deus deseja que todo o ser do crente, sua natureza integral, que abrange o corpo, alma e espírito, sejam mantidos íntegros e irrepreensíveis. Portanto, a santificação completa do crente está diretamente ligada à sua prontidão para o encontro final com o Senhor. É o assunto desta lição de hoje, né? Olha o segundo parágrafo. Em uma epístola que eminentemente trata da volta de Jesus, o apóstolo dedica o último capítulo para abordar exatamente a obra da santificação. Do versículo 12 ao 22, refere-se aos deveres do cristão em sua vida pessoal e comunitária, concluindo com a enfática advertência: abstende-vos de toda a aparência do mal. Veja bem, o contexto de 1 Tessalonicenses eu trouxe aqui, do capítulo 5, do 12 ao 22, que são vários versículos aí, é a orientação prática de Paulo sobre como viver a vida cristã em comunidade, focando no tratamento mútuo, na liderança e em princípios gerais para a conduta diária. Tudo isso à luz da expectativa da volta de Cristo. Então é um tratado aí escatológico, como é que nós devemos estar preparados aí, não é mesmo? Agora veja bem, e temos aí também abstende-vos de toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5 e 22. Abster-se aí é evitar, conter-se e até mesmo renunciar aquilo que aparece mal, se desvie. Nós falamos aqui uma certa feita, fuja, corra, não é mesmo? E eu trouxe aqui, evitar a aparência do mal. A interpretação mais comum é que o cristão deve ter cuidado para não se aproximar de situações que possam levar ao pecado ou que possa ser mal vista pelos outros, servindo como mau exemplo. Isso implica em uma vigilância constante para não flertar com aquilo que pode levar à queda, ou seja, fuja dessa aparência do mal. Na sequência, aborda a obra divina no processo de santificação. E o mesmo Deus, olha lá, o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E novamente aí o texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 23. Ainda continuando sobre este assunto, meus irmãos, prontos para o retorno de Cristo, o desejo do apóstolo era que, uma vez santificados, os tessalonicenses permanecessem conservados em santificação, prontos para o retorno de Cristo. Lembrando que essa santificação, ela é progressiva, não é? Não existe hoje ninguém perfeito. Chegaremos à perfeição no dia do arrebatamento de Cristo. Não existe vaso perfeito hoje. Estamos aí nos preparando, sendo moldados cada dia mais, através da escola bíblica dominical, através da mensagem bíblica autêntica pregada em nossas igrejas. Muito bem, o texto de Tessalonicenses, tanto o capítulo 4 quanto o capítulo 5, eles terminam com uma referência à parousia, que é a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. No capítulo 4 trata do arrebatamento, já no capítulo 5 fala do dia do Senhor. Agora, se você prestar atenção, porque na lição, obviamente, irmãos, não tem espaço para você colocar tanta informação, mas você tem destaques aí no material de apoio que a gente disponibilizou para vocês. Paulo lista as atitudes essenciais para uma vida santa. Os versículos 12 e 13 a respeito aos líderes. No versículo 13, aqui eu me refiro ao capítulo 5 de 1 Tessalonicenses.
Capítulo 13, paz entre os irmãos. Capítulo 14, advertir os desordeiros. Ainda no versículo 14, consolar os fracos. Versículo 15, evitar o mal por todos os meios. No versículo 16, sempre se alegrar. No versículo 17, orar sem cessar. No versículo 18, dar graças em tudo. No versículo 19, não apagar o Espírito, e aqui o Espírito Santo. Os versículos 20 e 21, discernir profecias. E no versículo 22, afastar-se de toda aparência do mal. Então você observa que estas orientações que o apóstolo Paulo nos dá, nos mostra, apresenta de fato que a santidade não é algo abstrato, mas é algo que você deve viver, porque pode ser vivido no seu dia a dia, no cotidiano. Esta é a mensagem que nós temos aí de Paulo no capítulo 5 de Tessalonicenses. Quando nós vemos o versículo 23, que bem destacou o pastor Adolvilson, desde a primeira lição, porque se você pega a sua revista, a lição 1, o versículo textuário da lição é exatamente Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, tem ali um destaque. E neste texto nós temos a fonte da santificação é o Deus da paz, a abrangência da santificação é em tudo, a profundidade da santificação é espírito, alma e corpo, e o propósito da santificação para a vinda do Senhor. Então você vê que em um único versículo você tem algo completo. Na verdade, se você estudar apenas esse versículo, você consegue elaborar um esboço para uma pregação bastante contundente, haja vista todo o conteúdo estudado neste trimestre, não é isso? Então vamos lá, o subponto 2 fala de uma santificação completa, porque você entenda que o nosso Deus não quer nada pela metade, não é? Santificação completa. Então nós temos que primeiro, conforme destaca a lição, estar conscientes da nossa imperfeição e de que ainda habita em nós uma natureza carnal. Devemos desejar, e não só desejar, mas também buscar constantemente nos aperfeiçoar em santificação. O texto de Apocalipse 22, 11 diz, quem é santo, seja santificado ainda. Uma santificação completa, na qual parte alguma do nosso ser fique de fora, nem mesmo os nossos afetos, pensamentos e intenções. Então aí você tem um processo de santificação completo, integral. Tudo em nós deve ser santificado, no espírito, na alma e no corpo. Por nossa própria força, isto é impossível, mas pelos meios da graça divina, isso é plenamente possível. Vamos lá? O sangue de Cristo nos purifica, a primeira epístola de João 1 e 7. A palavra de Deus nos lava, João 17 e verso 17. O Espírito Santo nos capacita, Gálatas 5 e 16. A oração e a vigilância nos preservam. A comunhão dos santos edifica o crente, aleluia. E a esperança escatológica, que nós já estudamos aqui nesta mesma lição, com base em João, primeira epístola de João 3, versículo 3, essa esperança escatológica nos motiva. Então você verifica que a santidade é a obra divina que requer cooperação humana. Deus coloca à disposição, mas você precisa querer, desejar, ansiar e viver de tal forma que agrada a Deus. Aleluia. Não é? Que vivamos, então, desfrutando de uma profunda convicção da nossa santificação, anelando, desejando a volta de Jesus Cristo. Porque se algo faltar, não nos esqueçamos, o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado, é o que diz a primeira epístola de João, do capítulo 1 e o versículo 7. Quem vive com verdadeira convicção de salvação, está aguardando a volta do Senhor, não vê a hora, digamos assim, não é? Entre aspas, não vê a hora de Jesus voltar para buscar a sua igreja, rejeita o pecado e ainda luta contra vícios e paixões e ainda busca maturidade em Cristo Jesus. Se prepara, na verdade, para um ser inteiro viver na eternidade com Cristo. O crente que vive na expectativa da volta de Cristo, ele não está acomodado,
porque percebe que sempre tem alguma coisa que pode melhorar. E aí vem aquela máxima que é cantada em um corinho nos meios pentecostais, sempre melhorando no Senhor. Aleluia. Aleluia. A santificação deve alcançar espírito, alma e corpo, ou seja, o nosso ser integral, como preparação para a vinda do Senhor. É obra da graça que conserva o crente irrepreensível até o retorno do Senhor. A sinopse deste tópico terceiro diz que a santificação deve abranger todo o ser do crente como um preparo integral para a vinda do Senhor. Agora o pastor Adolvilson vai fazer aí a conclusão da lição de número 13, e com isso estaremos concluindo também os estudos da lição deste trimestre. Lembrando que ao final do material de apoio, você tem a dinâmica, o alvo completo, corpo, alma e espírito para a eternidade, para que você possa aplicar aí na sua classe, se você é um professor. Pastor Adolvilson, vamos lá. Concluindo a lição para a exaltação e glorificação de nosso Deus, né? Porque através dele é que nós estamos aqui gravando essas pré-aulas, enfim, e estamos aí com o sentimento de dever cumprido, não é mesmo? E concluindo esta última lição, pela graça de Deus estamos concluindo mais um trimestre. Vivemos neste mundo, mas não pertencemos a ele, João 17,14. Que como peregrinos e forasteiros jamais percamos o anseio pela eternidade com Deus, é o texto que nós já lemos, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Enquanto aqui estivermos, vivamos na inteira dependência do Senhor Jesus. Cheguemo-nos diariamente, ou seja, constantemente a Ele, com inteira certeza de fé, confiados em seu sacrifício por nós na cruz do Calvário, ok? Purificados no Espírito, na alma e no corpo. Permaneçamos firmes, Hebreus 10, do 19 a 23. Nossa esperança é sua vinda. Hino 300 da harpa cristã. Olha, cada estrofe desse hino 300 diz assim: Jesus sim vem. Cada uma das 5 estrofes. Mas o coro diz: nossa esperança é sua vinda. Glória a Deus. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Aleluia! Olha só, encerramos mais um trimestre de estudos. Parece que foi esses dias que nós começamos o ano de 2025 e estamos aqui finalizando. Mas eu quero já deixar aqui o convite para você. Está aqui, ó, a lição do primeiro trimestre de 2026, quando estaremos estudando sobre a Trindade, a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em 3 pessoas eternas. Você não pode ficar de fora, não pode ficar alheio. Vou dar aqui um panorama. Lição 1, o mistério da Santíssima Trindade. Lição 2, o Deus Pai, teontologia. O Pai enviou o Filho, a lição 3, a lição 4, a paternidade divina, 5, o Deus Filho, o Filho, o Verbo de Deus, a obra do Filho, o Deus Espírito Santo, o Espírito Santo regenerador, o Espírito Santo capacitador, o Pai e o Espírito Santo, o Filho e o Espírito. E por fim, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Será com certeza um trimestre abençoador, onde estaremos fundamentando doutrinas que são principais, não é, do cristianismo e, obviamente, a nossa teologia pentecostal. Então, não fique de fora. Eu quero aqui reafirmar, se você ainda não tem o perfil na nossa plataforma para fazer download deste material de apoio, que conforme disse, da lição 13 aqui são 30 páginas. Você acesse o nosso perfil, ou o link, não é, online.cetadib.com.br. Na parte de baixo da tela, clique em entrar. E aí, se você ainda não tem o acesso, porque se você tem, você vai colocar o seu e-mail e a sua senha e vai entrar. Se você não tem, você clica em criar conta. E aí você fornece ali o seu nome, data de nascimento, telefone, e-mail, a senha que você vai cadastrar.
e aí a hora que você finalizar o cadastro já estará disponível para você este material. E este acesso, meus irmãos, ele é gratuito à plataforma, o material para download também é gratuito, tá joia? Agora, se você quiser estudar teologia, aí tem as opções, você acessando a plataforma, você vai ver as opções de curso. Nós também temos agora uma livraria para você fazer compra de Bíblias comentadas, de Bíblias de estudo, de material teológico. Nós não temos disponíveis material devocional, mas temos materiais teológicos que você pode adquirir também na nossa livraria, que está aí acessada através da plataforma. Tá joia? Estamos à disposição. Deus abençoe você. Reafirmando aqui, desejamos um feliz ano de 2026 para você e para toda a sua família. Que venha 2026 para que possamos ser abençoados pelo nosso Deus. Muito bem, feliz ano novo também, é o nosso desejo para você, para a sua família, né? E que o ano de 2026, Deus prospere você, sua família espiritualmente, ministerialmente e, claro, também materialmente. Estaremos juntos aqui, querendo Deus, para a primeira pré-aula do ano de 2026. Até lá, forte abraço a todos em Cristo Jesus. Amém. A paz do Senhor.